Bom dia, meninos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje nós vamos ver o nosso capítulozinho falando sobre a localização no espaço geográfico, na página 23 do livro didático. Então, pega o livro, acompanhe com a tia com o livro e vamos começar a nossa aula. Nesta aula, iremos estudar os movimentos do planeta Terra, mais especialmente o movimento de rotação. Mas para isto, precisamos relembrar alguns conceitos básicos sobre as linhas geográficas imaginárias, que nos auxiliam a perceber com maior precisão como estes movimentos ocorrem. Então, nós já sabemos que temos dois movimentos. Então, nós vamos ver alguns conceitos para darmos início ao movimento de rotação. O planeta Terra tem um formato esférico, mas não é uma esfera perfeita. Você pode estar observando aqui, ó, ela não é uma esfera perfeita, porque tem seus polos levemente achatados. Por esse fato, podemos dizer que ela é geóide. A linha do Equador, para compreendermos melhor como a Terra se movimenta, convencionou-se o uso de algumas linhas imaginárias, sendo a linha do Equador uma das principais, com um diâmetro de 12.756 quilômetros, que divide a Terra nos hemisférios norte e sul. A tia já falou várias vezes em sala de aula dessa linha imaginária, a linha do Equador, que ela divide a Terra no hemisfério norte e sul. Ainda nesse sentido, nós norte e sul de divisão da Terra temos as linhas paralelas ao Equador, sendo as quatro principais. Nós temos o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, que fica aqui acima da linha do Equador. Tá vendo aqui, observando? O Círculo Ártico e o Trópico de Câncer. Ao meio, nós temos a linha do Equador. Abaixo da linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Antártico. Esses paralelos dividem a Terra nas zonas climáticas intertropical e subtropical e polar. Agora, meus amores, nós vamos assistir um vídeo falando sobre paralelos e os meridianos. Imagine que você está num navio no meio do oceano, viajando em férias com a sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? O que você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são
o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo observatório astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo? Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada. Eixo. A intersecção desse eixo com a superfície são os polos, Polo Norte e Polo Sul. O plano perpendicular ao eixo de rotação e que passa pelo centro da Terra é o plano do Equador. A intersecção desse plano com a superfície esférica é a circunferência máxima, que é a linha imaginária do Equador. A linha do Equador divide a Terra em duas metades, chamadas de hemisfério norte e hemisfério sul. A latitude varia de 0 a 90 graus para o sul ou para o norte. E ela é dada pelo ângulo formado entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto que nós queremos localizar ao centro do globo. Para essa localidade ilustrada na figura, a latitude é de 40 graus norte. Vemos aqui outras localidades em diferentes latitudes, norte ou sul. Cada latitude determina uma circunferência ao redor da Terra, chamada superfície da Terra, com um cone cujo vértice pode ser visto como a intersecção da esfera, que representa a superfície da Terra, com um cone cujo vértice está no centro da Terra. O Equador é o maior de todos os paralelos, e quanto mais perto nós vamos chegando dos polos, menores os paralelos vão ficando. Vamos começar a falar agora das longitudes da Terra. Elas variam de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. E essas semicircunferências que ligam os dois polos terrestres são chamados de meridianos. Eles são semicircunferências obtidas pela intersecção da superfície da esfera terrestre com semiplanos que têm como bordo o eixo de rotação da Terra.
A longitude de um ponto, medida em graus, é definida pelo ângulo entre o meridiano que passa por esse ponto e o meridiano zero. Bom, a gente já viu que o paralelo de grau zero é a linha do Equador. E onde fica o meridiano zero? O meridiano zero também é uma linha imaginária chamada de meridiano de Greenwich. Ele tem esse nome porque passa pelo distrito de Greenwich, ao sul de Londres, na Inglaterra. Lá fica um observatório astronômico. Mas, pelo que eu entendi, quando a gente estava falando sobre os paralelos, existe um motivo real para que a linha do Equador esteja naquele lugar e não em outro. Quer dizer, pelo que a gente viu, a linha do Equador está no plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra e divide o planeta exatamente ao meio. E no caso dos meridianos, qual é o motivo para que o meridiano zero seja esse que passa por Greenwich? Bem, para falar a verdade, a escolha desse meridiano como marco zero para as longitudes não tem um motivo concreto, como no caso dos paralelos, onde o Equador, que define a latitude zero, é um referencial distinguido, como você bem notou. Já no caso dos meridianos, qualquer meridiano poderia ter sido escolhido como meridiano zero. Greenwich ficou sendo o grau zero de longitude por uma simples questão de convenção. Isso foi definido lá no século XIX, quando a Inglaterra era uma grande potência mundial e dominava uma porção considerável do globo terrestre. E é a partir do cruzamento de um paralelo com um meridiano que nós podemos localizar com precisão qualquer ponto na superfície da Terra. E justamente por serem únicas para cada ponto, essas coordenadas geográficas são as utilizadas em aparelhos de localização, como o GPS, e permite fazer cálculos sobre distâncias e áreas. A cidade de Porto Alegre, onde você se encontra, por exemplo, fica aproximadamente na latitude 30 graus ao sul do Equador e 51 graus a oeste de Greenwich. Meus amores, nós vimos sobre o movimento de rotação, nós falamos sobre paralelos e meridianos e agora nós vamos falar um pouco sobre altitude. Altitude é a distância em metros. Na página 25, vocês podem estar observando, ela é referente ao nível do mar, medida na vertical, entre o nível médio das águas do mar e um dado lugar. Altitude positiva, acima do nível médio das águas do mar. Altitudes negativa, abaixo do nível médio das águas do mar. Vocês observem aqui, ela é referente ao nível do mar. A altitude é um importante dado quando se trata de indicar a localização, assim como a latitude e a longitude de um ponto no globo terrestre. Por isso que o GPS, ao indicar um ponto, sempre fornecerá sua latitude, longitude e altitude. Então, o GPS vai indicar a latitude, a longitude e a altitude. A altitude, devemos entender, é a distância vertical entre um determinado ponto qualquer e o nível médio do mar. Então, meus amores, está sempre se referindo ao nível médio do mar. Portanto, a altitude é o zero ponto utilizado como referência para medir a altitude de um lugar. Você pode observar aqui a imagem em metros. O ponto zero, tá vendo? Aqui referente ao mar. Da mesma forma está no livro de vocês, referente ao mar. Temos a atividade da página 27 a 28 e atividade digitada. Então, respondam com atenção e até a próxima aula, meus amores.